Olá, amigos. Nesse vídeo aula eu vou explicar como utilizar o White Hip para fazer impressão DTG ou LED UV. Primeiro, nós temos vários botões aqui. Primeiro, para abrir um desenho ou importar um desenho. Sempre nós vamos usar a aba Standard, que tem Standard, a aba principal, a aba para modificar o desenho, né? A aba de ajuda, né? E a aba dos arquivos recentes abertos. Então, sempre abrir um arquivo em PNG, tá? Você procura os desenhos, abre assim, tá vendo? Quando está o fundo transparente, aqui está fundo transparente e aqui não está, tá vendo? É importante que o desenho esteja com fundo transparente. Eu vou abrir outro. Não. Todo com fundo transparente. Isso é importante, tá? E bem recortado. Então, eu tenho aqui a primeira aba, que é Print Options, que é a opções de impressão. O que vem a ser a opção de impressão? Aqui você faz uma pré-seleção das configurações de impressão. Vou mostrar para você onde que você vai ver essa pré-configuração. Se você abrir o template, aqui você vai ter a sua base, tá, de impressão, tamanho. No caso de uma 3880 ou P800, 43 por 60. Tamanho ou do berço, que você tem no caso da camiseta, ou da área de impressão total de uma LED UV. Eu dou clique no desenho, abri o desenho aqui. Esse desenho está 20 por 21, tamanho. Eu posso colocar ele aqui, na área onde eu quiser. Lembrando que se eu colocar aqui, ele vai sair no canto direito, no canto esquerdo, ou eu posso centralizar. Se eu vier aqui no topo e colocar 5, ele vai sair 5 centímetros do começo do berço ou do começo da chapa de impressão. O environment é o ambiente de impressão. O que vem a ser o ambiente de impressão? Se a camiseta é branca ou colorida ou preta, se vai imprimir no acrílico branco, transparente ou, né, colorido, ou um MDF, uma coisa assim. Então eu venho aqui e escolho. Então eu tenho o White Media, que vai ser uma base branca, tá? Então camiseta branca ou um acrílico branco. Tá? Aqui eu tenho posicionamento e aqui o tamanho do desenho. E aqui, Print Options, eu tenho toda a configuração de impressão. Se eu escolher um Color Media, então eu estou falando que eu vou imprimir em ou camiseta colorida ou uma chapa colorida, ou uma capinha de celular, por exemplo, transparente, eu vou usar o Color Media. Né? Porque a diferença, se eu utilizar o White Media, eu não vou imprimir o branco que está aqui, no desenho. Eu vou utilizar o branco do fundo da peça ou da camiseta. Se eu utilizar o Color Media, vai sair a tinta branca, tá vendo? Na parte onde está branco, ela vai imprimir o branco de fundo também. E a diferença está no Black Media, ela não vai imprimir o branco embaixo do preto e nem o preto. Por quê? No Black Media vai utilizar a cor da camiseta ou da chapa que você colocar. No caso da UV, né? A camiseta vai usar o fundo da camiseta. Então não vai imprimir o preto. Essa parte onde está preta aqui não vai ser impressa. Vai utilizar o fundo. Tem aqui também o Dark Media. Se você tiver uma cor marrom, vermelha, você escolhe o Dark Media, que é uma camiseta escura, ou até mesmo a camiseta preta, só que você vai imprimir o preto, a tinta preta. Né?
Então, vai ter branco em todo o fundo. Então, essa é a forma de selecionar a impressão. Tá vendo? Você para o mouse aqui em cima, ele te dá toda a configuração que você escolheu nessa pré-configuração aqui. Ó. Eu vou te mostrar agora como fazer uma pré-configuração. Você vem aqui em Print Options, clica aqui no New Environment ou Novo Ambiente de Impressão, coloca o nome. Vou fazer uma de camiseta. Ó. Camiseta branca. Ok. Então, qual que vai ser a base? Ou seja, onde você vai estar imprimindo? Vou imprimir uma camiseta branca. Tá? A resolução 1440 ou 2880. Geralmente você começa no 1440. 720 e 360 você não vai escolher. Tem algumas versões de impressora igual a P600, P800, utiliza, em vez de estar 1440, vai estar 720 por 5.000 e alguma coisa, 5.000, né? Vai estar assim. E 2880 vai estar 720 por 5.000 e alguma coisa. Então você escolhe a configuração maior. Então, qualidade. Se eu colocar bidirecional, ela vai imprimir a cabeça de impressão mexendo para os dois lados. Quando ela for para a direita, ela imprime. Quando voltar para a esquerda, ela imprime. No caso de camiseta, geralmente você usa a bidirecional. No caso da LED UV, geralmente usa a unidirecional. Você pode testar utilizando a bidirecional e ver se a qualidade está de acordo. O passe, geralmente é um passe só. Se você aumentar aqui, ela vai passar mais vezes, em vez de passar uma vez, vai passar duas vezes em cada posição. Na ordem, você vai colocar color e white, porque nós estamos imprimindo uma base branca, então eu não vou imprimir a tinta branca. No avançado, aqui geralmente já vai estar escolhida a impressora que você está usando, então aqui não mexe. No Color Management, você vai escolher o ICC. Tá? Então, vou imprimir uma base branca, então aqui eu vou escolher White Media, 1440 ou 2880, do jeito que você escolheu a qualidade de impressão. No limite aqui, ó, é o tanto de tinta que vai sair. Se você aumentar aqui, sai mais tinta, se diminuir, sai menos tinta. Tá? Então você tem esse controle. Aqui individual, no cor, e aqui o branco e o highlight. O que é o highlight? O highlight é uma terceira impressão do branco. Então você tem um branco de fundo, depois você imprime o colorido, e depois você tem alguns detalhes para dar mais brilho. Então tem o highlight. Então aqui no caso eu vou deixar, vou imprimir uma camiseta branca, vou deixar aqui, vou escolher aqui 150. Vou ficar um pouquinho mais forte. 150 e vou salvar. Vou aproveitar e vou fazer uma camiseta color. Camiseta colorida. Então vou aqui e vou escolher uma camiseta com uma base colorida ou dark color base. Tá? Esses dois vão funcionar da mesma forma. Vai imprimir a tinta branca de fundo. Tá? Viu que aqui apareceu o tipo de face. Tem o normal, tem o síncro e duas faces. O normal, se você escolher o normal, ele vai imprimir o branco primeiro, depois você vai voltar e vai imprimir o colorido. O síncro, ele vai imprimir o branco e o colorido ao mesmo tempo. E o duas faces, você vai imprimir duas vezes o branco, depois duas vezes o colorido. Então, eu vou escolher o síncro, que é a melhor opção, que você imprime o branco e o colorido ao mesmo tempo. A resolução eu deixei em 1440, o tamanho do ponto, eu vou deixar big, geralmente todo mundo escolhe big. Qualidade, vou deixar bidirecional. Aqui apareceu mais um item, o choque. O choque é se você precisar diminuir o fundo branco. Às vezes começa a aparecer uma bordinha branca, então se você colocar um aqui, ele vai diminuir o fundo branco por inteiro em 1 milímetro. Tá? Vou deixar 0. E a ordem aqui você vai colocar, lógico, white, tá? E color. Primeiro o branco, depois o colorido. Aí eu vou para o Advanced, geralmente vai deixar o mesmo aqui, o que aparecer. E o ICC, você vai escolher aqui, ó, o Color Media, tá? Ou Dark Media.
Dark Media 1440. Link Limit. Como eu vou usar o fundo branco na camiseta, aqui o white eu deixo em 150 no máximo. Tá? E o brilho também, deixo no máximo. Aqui eu deixo tudo 100 e aqui vou deixar 150 ou até 200. Isso tudo precisa ser testado. Você vai, faz a impressão e testa. Ó, camiseta colorida. Agora eu vou fazer salvei. Vou fazer uma aqui ó, com camiseta preta. Tá? Ó, camiseta preta. Do jeito que eu estou falando aqui, camiseta pode ser o acrílico preto, o acrílico branco. Qualidade, então vou usar o Black Base. Usando o Black Base, lembra que não vai sair a tinta preta. Ó, a resolução deixei a mesma, o tamanho do ponto deixei grande, qualidade, se for camiseta, bidirecional. Se for UV, tá? Você pode usar o unidirecional ou bidirecional. Faz o teste. O choque é a mesma coisa que eu te falei, diminui o fundo branco. A ordem, branco depois o colorido. Advanced já está escolhido. Color Media, você vem aqui, ó, escolhe Black Media. Aqui a configuração eu posso deixar a mesma. Link Limit 200. O White total, Highlight total. E nas cores deixo 100%. Eu vou, ou na UV o branco sai um pouco menos, tá? Mas aqui você pode aumentar. Eu vou lá e salvo. Tá? Agora eu vou fazer uma mídia aqui, tá? No caso ó, capa de celular transparente. Como que nós vamos trabalhar com transparente? Eu vou utilizar, tá, o Color Base. Por que o Color Base? Eu preciso, tudo que for transparente, eu preciso colocar o fundo branco. Então, tipo de passo, síncrono, se você for o branco colorido ao mesmo tempo. Resolução 1440 ou 2880, vai depender do que você gostar mais. O dot size big, a qualidade, de novo, bidirecional e tem nos dois sentidos, unidirecional num sentido só. Então, o bidirecional, a velocidade fica o dobro, né? Um passe. Nesse caso aqui, na capa transparente, né, eu vou colocar o white e o color. Primeiro vai o branco, depois o colorido. Se você for imprimir, depois eu vou marcar aqui o transparente invertido, tá? Ó, Advanced mesmo, Color Management. Então, olha lá, ó, é um Color Media 1440. Tá? Deixei a configuração aqui, o branco total. No caso do UV, você deixa mais ou menos 80 aqui, no caso do UV, tá? Não precisa colocar muito branco. No caso da camiseta, deixa muito. Como aqui é UV, eu vou deixar aqui 80. Aqui eu vou deixar 120, mais ou menos. 100, 120. Depois você faz a impressão e vê se você gosta. Tá? Então, é importante. No caso da UV, você não precisa deixar no total. Deixa na faixa de 80 aqui. Vou salvar. Agora vamos lá. Fazer uma aqui, ó. Impressão invertida. O que vem essa impressão invertida? Eu vou imprimir no fundo, o lado do fundo do acrílico ou do vidro. Então eu vou precisar imprimir o colorido primeiro e depois o branco. Geralmente, na impressão invertida, o desenho vai estar invertido também. Então, ó, vou escolher Color Base ou Dark Base, que ambos vão imprimir o branco. O branco e o colorido ao mesmo tempo, resolução 1440 ou 2880, tamanho do ponto grande, bidirecional ou unidirecional, choque, você não precisa utilizar aqui. Agora o mais importante, a ordem. Como é a impressão por trás, primeiro você vai imprimir o colorido, depois o branco. Então isso é bastante importante, o colorido, depois o branco. Na hora que você virar o vidro, você poder ver a impressão.
O Advanced, mesma coisa, Color Media. Você escolhe lá o Dark Base ou Color Media, tá? Ou Dark Media, 1440. Mesma coisa, no White deixa 80, ou você pode até colocar um pouco mais, que para cobrir bem o desenho, né? Porque ele vai estar invertido. Então, vou deixar aqui 100. No Ink Limit ou 100 ou 120, você vai fazer seu teste, ver qual que é melhor e salvar. Então, vamos ver como isso aqui vai funcionar lá na... Fechei aqui, lá aqui no template. Abri o desenho, vou imprimir uma camiseta branca, ó, camiseta branca. Já coloquei aqui, já tenho toda a configuração que eu fiz lá, Print Options, tá? Ou no opções de impressão. Então, eu já tenho toda a configuração já pré-feita aqui. É só mandar imprimir. Se eu for imprimir numa camiseta do Office, fiz aqui, ó, numa impressão capa de celular. Né? Ó, já deixei aqui, vai sair o fundo colorido. Já está toda a configuração aqui já do jeito que eu tinha feito lá. Então é importante. Vou imprimir isso aqui. Eu posso ripar primeiro ou já mandar imprimir. Se eu mandar imprimir, ele vai perguntar quantas cópias. Uma cópia, ok. Já manda para a fila de impressão do White Hip. E depois já vai mandar para a fila de impressão do Windows. Se eu ripar, vou clicar em ripar. O que ele vai fazer? Ele vai preparar a imagem aqui. Depois que acabar essa tela que eu fecho, ela vai vir para cá, ó, a fila de impressão do White Hip. Está ripando, demora um pouquinho para ripar. Não, acabou de ripar, rip done. Então, acabou de ripar. Tá? Aqui tem as informações, tem a área, o tipo de impressão. Então, se eu quiser imprimir, é só clicar nessa impressora aqui, ó. E ele vai ficar aqui. Por quê? Se eu quiser imprimir de novo, só clicar aqui. Se eu quiser salvar, se a impressão ficou legal, eu quero salvar esse arquivo já ripado, vem aqui, ó, salvo o arquivo ripado. Então, eu vou imprimir. Mandei imprimir. Aqui, ó, ele vai já fazer a impressão. Olha lá, print. Então, já comecei a mandar para... Aqui eu já estou mandando para abrir aqui, ó, a fila de impressão do Windows. Tá vendo? Ó, impressora, eu estou desconectado, então a impressora não tá online. Então eu já estou na fila de impressão do Windows. E aqui no Windows ele vai enviar para a impressora. Importante, sempre que der qualquer problema na impressora, vamos supor, imprimiu, deu um erro de papel, qualquer tipo de erro, você tiver que desligar a impressora, você tem que vir aqui na fila de impressão do Windows e cancelar a impressão. Que se você mandar outra impressão, vou mandar aqui, impressão de novo. Já foi para a fila de impressão do Windows. Ela está aqui, certo? Se você mandar outra impressão e lá ela estiver lá ainda, tá, aqui ela não foi para a impressora porque deu algum problema. Tá? Se eu mandar outra impressão, aqui está mandando ainda, ela não vai parar. Ó. Como não está enviando os dados, está enviando os dados aqui. Ó. Acabou. Aqui aparece print done. Olha lá, mandei o outro. Ela está gerando os dados aqui, está enviando, tá vendo? Daqui, da fila de impressão do White Hip, está enviando para a fila de impressão do Windows. Como eu tenho uma outra impressão já aqui, a impressora não vai imprimir. Então, ela vai dar um erro lá, erro de papel, alguma coisa assim. Porque, ó, já tem duas aqui paradas na fila de impressão do Windows. Aqui apareceu a print done, porque aqui já acabou. Então, eu tenho que cancelar. Não tem problema, entra na fila de impressão do Windows e cancela. Como que eu entro na fila de impressão do Windows? Vou em dispositivo e impressoras, tá? Aqui na fila de impressão do Windows. Tem várias formas de chegar na fila de impressão do Windows, tá? Então, é isso daí. Qualquer outra dúvida pode pedir pelo suporte. Outra coisa importante, ó, aqui o Hip Options, o que vem a ser Hip Options? Aqui eu tenho a configuração, aqui nesse Driver Use, nessa engrenagem, essa configuração que é importante, ó, onde configura a sequência de cor da impressora. Isso aqui geralmente eu envio para o cliente, qual vai ser a sequência da impressora dele,
Eu gosto sempre de usar na otimização de passe o Fade Best, que ele deixa melhor a impressão. Da impressão UV, eu tenho esse Dry, que é secar. Tenho o Standard e em algumas opções eu tenho o Capping Dry. Se por acaso você deixar Standard e ela começar a bater na lateral, você deixa ele normal, tá? Você deixa ele off. Se por acaso você fizer uma impressão e você medir a impressão que ela tinha que ficar com 10 centímetros, ela ficou com 9,8, você pode vir aqui no Feed Adjust e aumentar aqui um pouquinho. Ó. Faz a impressão até ela ficar com 10 centímetros. Isso aí é uma configuração que a gente faz para ajustar o passe da impressora. Fez a impressão, ela tinha que ficar com 10 centímetros de comprimento, ficou com 12 centímetros, então você vem aqui e diminui o feed. E assim por diante, você vai fazendo o teste até ajustar do jeito certo. E é isso daí. Qualquer outra dúvida, usa o suporte.